E aí, você de fato vai começar no conteúdo. É o conteúdo? Eu divido em 3 partes. São 3 orientações para você seguir, para você saber o que falar. Né? Você tendo essas orientações, você vai ver que às vezes você vai pegar um tema e vai dizer, mas tem muito pouca coisa para falar sobre esse tema. Só que com essas orientações, você vai ver que você vai ter mais coisa para falar. Você vai pensar mais. E a partir daí você vai começando a pensar em novas coisas. E aí, às vezes, você vai imaginar que uma live, você ia falar aquilo ali, não vou falar isso nem um minuto, não tenho nem um minuto de conteúdo para falar sobre aquilo. Só que se você seguir essa orientação aqui, às vezes você vai ficar 40 minutos falando. Tá? Naturalmente. Não vai ser aquela coisa que você vai ter que, nossa, 40 minutos falando, você é obrigado a falar isso? Não. Eu tô falando de uma coisa que é natural que vai acontecer. Tá? Porque vai vir, a gente já vai chegar lá. Qual que é a estrutura do conteúdo aqui? Você fez a apresentação e você falou o tema. Agora você vai falar 3 coisas sobre o conteúdo. O que, por quê e como. Agrava isso aqui. O que, por quê e como. Isso aqui é bem coringa. Tá? Você vai poder usar para quase todas as apresentações que você for fazer. Na primeira parte, você vai falar o quê. Então, vamos lá a gente usar o exemplo que a gente falou aí de dor, falei de dor crônica? Eu tinha usado outro exemplo, né? Era dor, sei lá, cefaleia, por exemplo. Vamos supor que hoje você vai falar como eliminar a dor de cabeça em alguns minutos, de forma natural. Tá? Estou imaginando que você faz uma terapia natural ali. Então você vai falar primeiro o que é a cefaleia. Qual que é os termos técnicos, baseado na ciência? O que é a cefaleia? Não é só dizer o que é dor de cabeça, é quando a sua cabeça está doendo. Não. O que é exatamente? O que a medicina fala sobre a dor de cabeça? Ou às vezes a sua terapia, às vezes o seu trabalho não está baseado ali na ciência, né? Às vezes é uma filosofia. Então, o que essa filosofia fala sobre essa dor de cabeça? Então, você vai falar o que é. Você vai tratar da característica, digamos, técnica desse problema. Tá? Então, você vai explicar. Como que você vai explicar isso? Você vai tirar da sua cabeça? Você vai falar só o que você sabe? Não, porque senão você vai travar. Aí é que está o problema. Se você é um cara muito seguro do tema, do assunto que você fala, e você não tem problema de falar diante da câmera, você não tem vergonha, você não tem uma insegurança de as pessoas vão me colocar em xeque, vai duvidar do que eu estou falando e tudo mais. Se você não é essa pessoa, o que você vai fazer? Pesquisar. Você vai pesquisar sobre aquele assunto antes. Mesmo que você saiba, mesmo que você esteja careca de saber, você vai fazer uma pesquisa para você ter uma base. Tá? Para você estar baseado em alguma coisa que não seja só você, só a sua palavra. Né? Eu vou usar como exemplo a Lirane, que é uma especialista que a gente trabalha aqui, né? uma especialista em auriculoterapia. A Lirane, quando ela dá aula para profissionais, e quando ela vai dar aula para profissionais, ela faz pesquisa. E as pesquisas dela são sempre baseadas em ciência. Então, eu vou recomendar a mesma metodologia que ela segue. Fazer pesquisas em sites científicos. O que você vai procurar? Já que a gente está falando de uma dor, uma coisa de saúde, uma cefaleia, você vai procurar ali em artigos científicos. Né? A gente tem sites aí como a PubMed, a gente tem o Google Acadêmico. Então, você joga no Google, você vai encontrar esses 2 sites aí e procura. Se você já é profissional de saúde, provavelmente você sabe onde encontrar esses artigos que são científicos. Não vai pegar de qualquer blog que você viu na internet, vai procurar de uma base que seja confiável. Porque, principalmente quando a gente fala de saúde, está falando de artigos, tem coisas que são contraditórias. Às vezes um defende uma parte, outro defende outra. Então é importante que você esteja bem baseado, para que ninguém venha te colocar em xeque e você não fale uma besteira, alguma coisa que vai prejudicar alguém. Tá? Você fale uma coisa que está baseada em um artigo. Ou em livros. Às vezes você tem uma formação, você se formou estudando em determinado livro. Então você pode usar um livro como base. Um livro é uma coisa confiável. A gente falou de uma filosofia, às vezes essa filosofia também tem em algum livro. Então você vai basear isso em algum lugar. Ou onde você se formou. Você se formou numa escola, você se formou num instituto, onde que você se formou? Lá ele deve ter materiais, né? Ou você deve ter suas anotações ali. As suas anotações, né? Claro, desde que você tenha feito isso da forma correta, você tem que se garantir, né, que veio de uma fonte concreta. As suas anotações, elas servem como uma base para a sua pesquisa também. Então, você vai dizer, segundo o professor tal, de tal escola, porque você pegou aquilo das suas anotações que você aprendeu em algum lugar. Então, você vai fazer essa pesquisa. Você não vai pegar simplesmente da sua cabeça e vai lá escrever. Faz uma pesquisa e começa a escrever o quê? Do que se trata esse problema.
Você vai escrever ali, e aí você escreve quantas linhas você quiser. Às vezes, em 2 linhas, você vai explicar o que é. Às vezes, você vai precisar de 10 linhas. Mas o importante é, o que é? O que é esse problema? É o quê? O quê? O quê? Você vai explicar para as pessoas o que é. E sempre que tiver termos muito técnicos, que o seu cliente ele não vai entender, você vai procurar explicar. Você vai procurar trazer uma analogia. Né? Você vai procurar trazer um exemplo da vida real. Né? Um exemplo que a pessoa entenda. É que nem eu, por exemplo, aqui, peguei um conceito e fui explicar com a Fórmula 1, pit stop. Né? Então, você vai pegar exemplos do cotidiano e vai explicar. Ó, isso aqui que ele está falando significa isso, isso e isso. É isso que eu estou falando. Às vezes, nessas aberturas, só para você explicar isso aí, às vezes você vai demorar. Entendeu? Então, às vezes, uma coisa que era 3 minutinhos para explicar, às vezes você vai se estender um pouco mais, porque você tem que fazer essas analogias para explicar para o público. E é ali que você cativa eles, porque você está falando um termo tecniquez que as pessoas não entendem, e agora você começa a traduzir isso para eles. Isso é interessante. Né? E numa live, você está num espaço em que você tem a abertura para se estender mais. Você não tem que ser enxuto numa live, você tem 1 hora ali, né, no seu Instagram para poder falar. Tá? Então você vai pegar e vai começar a fazer dessa forma. Vai falar o quê e você vai sempre explicar as partes técnicas ali de forma que as pessoas entendam. Uma outra coisa que você pode fazer, quando você for explicar o quê, você vai procurar na sua memória aí agora exemplos. Pô, eu já vivi isso em algum momento da minha vida? Eu já tive algum paciente que viveu isso? Para dizer, ó, por exemplo, eu uma vez tive cefaleia, ou eu tenho cefaleias constantes. E isso aqui que eu estou falando para vocês acontece comigo. Né? Eu fico me sentindo assim, fico me sentindo assado. Né? Então, você vai procurar exemplos. Às vezes é um paciente que você já teve. Ó, eu tenho, por exemplo, uma paciente que eu trato sempre, ela tem esse problema aqui. Tá vendo que no artigo ele falou, lembra que eu falei aqui que no artigo ele fala sobre isso, isso e isso? Por exemplo, ela tem essa parte, ela sofre disso. Então você vai procurar exemplos. Aqui é um outro momento em que você vai se estender, você vai ver que é uma coisinha que era pequena, às vezes você vai contar uma história que você vai se estender bastante. E isso cativa as pessoas, surpreende, porque a história prende as pessoas. Elas gostam de ouvir histórias. Ela entende mais a parte da história do que a parte do conceito técnico que você explicou. O conceito técnico ele é importante para te dar base, para você não ficar ali falando ao vento para alguém te colocar em xeque. Mas o que mais aprender as pessoas não é a parte técnica. É a parte dos exemplos e a parte das analogias que eu falei, da explicação ali. Tá bom? Então, essa é a primeira parte dos 3 pontos. É o quê. Vai falar o que é esse problema. Depois, você vai falar do porquê. E o porquê é por que tratar. Por que a pessoa vai tratar isso? Por que ela precisa tratar isso? Aqui você vai entrar num momento em que você vai convencer as pessoas. Você vai tentar... você vai tentar não, né? Você vai procurar ser persuasivo nesse conceito. Por quê? Você vai mostrar para ela que você precisa tratar. Por quê? Porque se você não tratar, pode acontecer isso e isso. Então, de novo, você vai ir nas pesquisas. Às vezes, em uma pesquisa que você vai fazer, você já vai encontrar o que, por quê e o próximo tópico. Tá? Então, na pesquisa mesmo, você vai procurar os porquês que a pessoa tem que tratar. Por quê? Se ela não tratar, o que é que acontece com ela? Então, você vai procurar isso na sua pesquisa. As pessoas que não tratam esse problema, o que isso pode evoluir? O que isso pode virar lá na frente? Quais os outros problemas que ela pode ter por causa disso? Ou quais são os problemas que ela às vezes já está tendo por causa disso e ela às vezes nem sabe? Então, é esses elementos que você vai procurar aqui. Você vai listar. Você vai fazer uma listinha e vai mostrar para eles. Você tem que tratar. Por quê? Se você não trata, pode acontecer isso aqui. Isso aqui é isso, isso e isso. Você pode até fazer a mesma estrutura de novo. Então, dentro de uma lista, você tem que tratar por quê? Porque senão você pode, sei lá, pode evoluir para um quadro de depressão. E aí, o que é depressão? Você vai falar o quê, por quê e como. De novo, a gente vai entrar no como depois, mas é isso, você pode fazer a mesma estrutura, entendeu? Uma subestrutura. Pode evoluir para a depressão. O que é essa depressão? Por que tem que tratar essa depressão? Você vai também. Então você vê que uma coisinha você pode emendar em outras coisas. Isso pode ficar bastante extenso. Né? E aí, claro, você vai usar o bom senso para ver onde você vai. Você não vai ficar abrindo ganchos também à toa, né? Só vai abrir ganchos, você vai abrir essas para explicar essas coisas se fizer muito sentido, tá bom? Às vezes uma coisa que já é muito óbvia, você não precisa ficar explicando, desenhando para a pessoa. E aí você vai. Então esse é um motivo, esse é um outro motivo. Às vezes o outro motivo é porque isso afeta a vida social, por exemplo. Né? Então,
como que afeta a vida social? Vai acontecer isso, isso e isso. Você vai começar a ramificar aquele conteúdo do porquê. Tá? Então, você vai encontrar ali uns 3, 4 motivos. De novo, pesquisas baseadas em livros, baseadas em artigos, baseado onde você estudou, nas suas anotações, é a mesma fonte, tá bom? E, de novo, você falou o porquê que ela tem que tratar? Busque exemplos. Busca na sua memória. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu com algum paciente que você tem? Já aconteceu com alguma pessoa que você conhece? Às vezes é um famoso. Aconteceu com algum famoso? Você vai procurar uma história para ilustrar essa situação. Essa situação de, não tratou e isso aqui que aconteceu. De novo, isso aqui é o que mais vai convencer a pessoa. Não é a parte técnica que as pessoas vão dizer, nossa, ficar abismadas pelo que você está falando. É os exemplos. Só que, de novo, os exemplos eles têm que estar baseados em uma coisa verídica, né? Porque senão as pessoas ficam achando que você está inventando as histórias. Então, tenha uma base de estudo, mas procure esses exemplos sempre. Isso vai enriquecer o seu discurso, tá? Aquilo que você está falando. Tá bom? Então, falamos do que e do porquê. Próximo tópico é o como. Que é o quê? Como resolver isso? E lembra, você está dando conteúdo, você não está vendendo nada para a pessoa ainda. Então, você vai procurar o como resolver isso, geralmente de forma natural, sem a sua técnica ainda. Nas suas pesquisas, você provavelmente vai encontrar essas soluções. Então, lá nas suas pesquisas que você fez em livros, fez pesquisas em artigos científicos, fez pesquisas nas suas próprias anotações, em determinado instituto, enfim, nas suas pesquisas reais, pesquisas que tem fundamento, de algum lugar concreto, você vai encontrar as formas que geralmente se trata esse problema. Ou as formas que o paciente, o que o paciente pode fazer para diminuir aquele problema. E você vai listar. Vai fazer uma lista de 2, 3, 4, 5, talvez 10 coisinhas que ela pode fazer para tratar aquilo sem você, por enquanto. Porque primeiro você está só dando. Então você vai fazer uma lista. Vai fazer uma lista e vai explicar. Tá? Cada um deles. Então, você pode tomar mais água. Por que tomar mais água? Porque a água atua assim assado no seu organismo, então vai corrigir isso aqui. Fazer exercício, por exemplo, é outro. Por quê? Porque exercício libera dopamina, então vai te ajudar e tal, vai fazer você se sentir melhor. Tem um sono regular, cuide do seu sono. E aí você pode emendar outras dicas que você às vezes já conhece sobre o sono, por exemplo, e vai falando sobre isso. E aí, lá pelas últimas dicas, quando você estiver acabando, na última dica, você vai falar do seu tratamento. Então, você vai falar uma outra forma de tratar isso, você fazendo sessões de, sei lá, massoterapia, de auriculoterapia, de fisioterapia, é a sua técnica. Então, aí você vai explicar, vai falar do seu trabalho. Aí você começa a vender sem vender, porque você está vendendo, mas você está vendendo dentro de um conteúdo. Então, as pessoas, cara, já estão ali num nível de reciprocidade grande, né? Porque você está só ajudando. Então você vai ter uma abertura natural para poder falar de si mesmo, do seu trabalho aqui. Tá? Então você vai falar do seu trabalho. Então a auriculoterapia pode ajudar nesse problema também. E aí de novo você vai falar o que, por que e como. O que é a auriculoterapia, por exemplo? Né? Por que ela atua nesse problema? Por que ela pode ajudar? E como que ela funciona? Então, você vai explicar, funciona como? Você vai apertar aqui, geralmente os pacientes são assim e tal. Então, você vai ter aquela abertura. Isso aqui, você vai preparar, e esse aqui é um coringa, tá? As outras partes do conteúdo, o que, por que e como do conteúdo, da parte de pesquisa, os 10 temas, eles vão sempre mudar de acordo com o tema. Então, uma hora você vai estar falando de obesidade, outra hora você está falando de cefaleia, outra hora você vai falar de depressão, os assuntos vão mudar. Mas essa parte aqui da venda do seu produto, ela geralmente vai se manter. Porque você simplesmente vai falar, essa técnica pode ajudar nesse problema, e aí você vai explicar o que é a técnica, o porquê e como. Então você vai scriptar isso aqui, você vai escrever isso, e geralmente você vai usar em quase todos, sempre quase da mesma forma. Claro que tem as ressalvas dos exemplos de como que você vai usar em cada uma dos problemas, né? Mas geralmente você vai usar sempre. Então você vai escrever isso aqui e vai ser um coringa. Você vai estar sempre usando. Então, você sempre vai dar as dicas de como a pessoa resolver sem você, e lá no final você vai colocar a sua técnica. E aí você vai explicar o que é,
o porquê e o como. Você vai explicar isso sempre, tá? Como se você nunca tivesse feito isso na vida. Porque você nunca sabe quem é que está entrando na live. Às vezes é uma pessoa que tem te acompanhado em 10 lives consecutivas, às vezes é sempre uma pessoa nova. Você não tem controle sobre isso. Então você sempre vai repetir. É que nem a parte da apresentação. Você sempre vai repetir a apresentação. Né? E essa parte de você explicar a sua técnica, vai sempre repetir também. Tá bom? Então, acabou essa parte aqui, você finalizou o conteúdo. Né? Você falou o que, porquê e como. No como você deu várias dicas para ela tratar de forma natural e você deu uma dica da sua terapia, do seu tratamento.